Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar sobre como escrever um conto, que é uma coisa assim, fundamental para todos os escritores. Acho que se você é um escritor e nunca escreveu um conto, eu realmente recomendo que você dê uma parada, dê uma pausa e experimente, exercite a escrita de contos por vários motivos, tá? Um dos principais é que, cara, na boa, me diz um grande autor que nunca escreveu um conto, que nunca publicou um conto, sabe? Cara, e nós temos tanto grandes autores que realmente fizeram a carreira deles com contos como Lovecraft, como Howard, né, dos Mitos de Cthulhu e do Conan o Bárbaro. Mas, cara, até hoje em dia, por exemplo, nós temos o Tolkien, que publicou, né, a saga Senhor dos Anéis, mas que depois disso o Christopher Tolkien publicou, né, alguns contos dele. Né? Então nós temos livros do Tolkien que são, na verdade, de contos e não grandes sagas, grandes romances. Então até o Tolkien, que é famoso por ter publicado grandes romances, também na carreira dele escreveu contos, sabe, também. Então, cara, é mais fácil você me falar. É muito difícil, tá? É muito desafiador você encontrar um grande escritor que nunca tenha escrito um conto. E não é à toa. Esse que é o ponto. Não é à toa. Isso talvez, inclusive, nós temos autores que fracassam justamente porque querem dar um passo maior que a perna e já querem escrever grandes romances sem antes ter tido a prática de escrever contos. Então, por isso eu estou fazendo esse vídeo. É um ponto que eu estou percebendo que é um ponto cego da escrita criativa, do mercado editorial, sabe? Tantos autores que querem publicar grandes sagas, né? Mas que não praticaram a escrita criativa antes disso. E isso faz toda a diferença. Enfim, começando o conteúdo propriamente dito. A primeira questão é por que você deveria escrever um conto, tá? E como eu já comecei a falar em relação a grandes autores escreverem contos e também a questão de que é importante você exercitar a sua escrita criativa ao longo, né, da sua carreira. Eu acho que, para mim, particularmente, o conto faz parte de mim. Eu nunca vou parar de escrever contos, eu vou sempre escrever romances e contos, sabe? Vou sempre ter os dois lados. Mas é o que eu encontrei para mim, particularmente, tá? Não, você pode ser um autor ou autora focado em contos ou que escreveu romances e também contos, tá? Mas acho que é muito improvável que você faça a sua carreira inteira sem contos. E a questão disso é o seguinte, cara, se você quer pegar um carro e atravessar o país inteiro, seria o equivalente a escrever uma saga inteira de livros, sabe? Mas antes disso, você precisa aprender a andar com esse carro no seu quarteirão, sabe? Antes de você fazer um jantar com bife parmegiana e um monte de molho, um monte de coisa assim gostosa e complexa, você tem que praticar seu feijão com arroz. Antes de você fazer um cover de uma banda que você adore, que tem uma música com 7 solos de guitarra diferentes, sabe? Você tem que aprender a tocar o básico do violão. Tudo na vida que você vai aprender, você começa pelo mais simples e depois progride pelo mais complexo. Não quer dizer que o mais simples seja pior. Pelo contrário, se a gente for ver em artes marciais, os golpes mais simples, os primeiros que os alunos aprendem, eles são muito eficientes, funcionam, né, no ringue, funcionam em competição. Né? Mas por que eles estudam tanto, praticam tanto para progredir até a faixa preta? Porque eles têm muito que aprender, que não é só isso que importa, não é só você ter uma nota musical bem feita para o músico ou um golpe bem executado para o lutador e um parágrafo bem escrito para o escritor, no caso, né? Não basta isso. Então, assim como toda arte, tá? Toda profissão, na verdade, como tudo na vida, esse que é o problema, tudo na vida a gente começa aprendendo algo mais focado, algo mais específico, e aí vai praticando, melhorando, crescendo, até alcançar o nível de um especialista, né? Seja o seu diploma da faculdade, seja sua faixa preta em uma arte marcial, seja um instrumento musical, você começou do simples
e foi progredindo. Escrita criativa também é assim. Então, se você não consegue escrever um conto bem feito, eu duvido, do fundo do meu coração, que você consiga escrever um livro inteiro bem feito, tá? De novo, você pode se dedicar a escrever você pode se dedicar a ser um romancista, né? Ou uma romancista. Mas é um desafio. Escrever um livro é um desafio. Escrever um conto é um desafio. Escrever conto não é mais fácil do que escrever romance, mas é um esforço a curto prazo, enquanto o romance é uma dedicação a longo prazo. É isso que é importante a gente ter em mente. E você, quando escreve um conto de 5.000 palavras e fica ruim, você pode ver, ficou ruim por causa desse motivo, eu vou consertar ele, ou então vou jogar fora, vou escrever outro. Agora, quando você está escrevendo um livro e você escreveu, em vez de 5.000 palavras, escreveu 50.000 palavras, é muito mais esforço que você está se arriscando a ficar ruim, tá? Uma forma de você evitar essa falha, evitar esse problema na sua carreira, é você ficando bom em fazer um esforço a curto prazo, que é o conto, para depois ir aumentando seus esforços e estar pronto para escrever um romance. É por isso que todo escritor esse é um dos motivos, tá? É um dos muitos motivos de que todo mundo deveria escrever contos. Mas enfim, o que diabos é um conto, tá? Porque tem esse debate, o que é conto, o que é crônica, e é importante para a gente saber, né, o que é o conto para poder escrever um conto bem feito. Por que eu digo isso? Não é por questão técnica. A questão é, muitos escritores escrevem contos que se tornam o primeiro capítulo de um livro. E não, o conto não pode ser um pontapé inicial para uma história maior. Pelo contrário, o conto ele é essencialmente uma narrativa curta. E é isso, romance é narrativa longa, conto é narrativa curta. O que isso quer dizer? Até tem na internet alguns termos assim, o conto tem até 7.500 palavras. Eu tenho um conto de 20.000 palavras. Existem contos de vários autores que têm pouquíssimas palavras, outros que têm muitas palavras. Então, existe sim essa questão de que o conto é o que o autor diz que é, a crônica é o que o autor diz que é. Até tem isso, mas o que eu acho que é importante todo mundo, todos nós, termos em mente o conto é essencialmente uma narrativa curta, tá? O que é curto para você pode variar de 1.000 palavras, 10.000 palavras, tudo bem, tá? A nível de publicação, algumas editoras cobram. Não, vamos fazer aqui um livro de contos, cada conto tem que ter no mínimo tantas palavras, no máximo tantas palavras, tá? Mas é a especificação daquela publicação específica, tá? O que você tem que ter em mente, o que você precisa compreender de fato é isso. Conto é narrativa curta. Uma história com começo, meio e fim, e que se encerra e que não precisa ter continuação além dela mesma, tá? E nem precisa ter uma leitura prévia, tá? Por exemplo, para entender esse conto tem que ter lido o meu outro livro. Já começa a falhar, tá? Eu escrevi um romance e um conto inserido nesse mundo, mas para entender esse conto tem que conhecer o personagem. Começou a ter um problema aí, tá? Um bom exemplo disso é o Witcher, né? Que os 2 primeiros livros são coletâneas de contos que o autor publicou antes de lançar os romances. E aí, esses contos é bem nítido. Você poderia começar a ler sem conhecer nada do Witcher, sabe? Tudo bem. Esse que é a essência do conto, né? Narrativas curtas que funcionam como um livro. Ele juntou tudo em um livro só, né? 2 contos, no caso, 2 livros de contos, na verdade. E deu super certo, sabe? Mas um dos pontos em que deu super certo é porque cada um daqueles contos também deu certo em revistas, sabe? Soltas, avulsas, e que muitas pessoas descobriram o Witcher a partir do 5º, do 6º conto do autor, tá? E é isso que é o ponto. Um leitor ele tem que te conhecer pelo seu conto e tem que gostar do seu conto. E as chances do leitor querer ler mais a sua obra, se ele pegar um conto aleatório e ler avulso, é muito maior do que, você tem que começar a ler por esse livro aqui, você tem que começar a ler por esse conto aqui. A chance é muito mais eficiente para sua carreira
que cada conto seja realmente uma experiência singular e independente. É isso que é mais importante sobre o conto. E como de fato fazer isso, como de fato botar a mão na massa e escrever um bom conto. Eu vou botar aqui 4 tópicos, tá? Que eu consigo falar aqui em um vídeo. Se você quiser mais conteúdo como esse, se você quiser mais vídeos sobre contos, se quiser que eu pegue um desses tópicos e faça um vídeo bem específico, bem focado, comenta aqui embaixo, tá? Eu vou falar o máximo e o melhor que eu puder no que cabe um vídeo, né? Mas dos 4 elementos que eu acho que são mais importantes para a gente compreender, para escrever um bom conto. O primeiro ponto é que menos é mais. Ou seja, um conto, ele obviamente não pode ter a quantidade de elementos que teria um livro. Isso é bem óbvio, mas mesmo assim muitos erram. E a compreensão importante é menos é mais. Eu estou relendo O Inimigo do Mundo, do Caldela, em que no primeiro capítulo já tem 9, no segundo, na verdade. No segundo capítulo, na verdade, que é quando a gente conhece os heróis da história. O primeiro capítulo e o prólogo estão ainda apresentando, né, a trama. Mas quando a gente conhece os heróis, são 9 personagens, todos numa cena só. Isso funciona pro primeiro capítulo, no caso é o segundo capítulo, tá? De um livro. Isso funciona pro começo de um livro. Cara, pegar assim 10 personagens, né? 9 personagens para um conto, esquece. Só esquece, tá? Porque eu acho que é o ideal é um conto ser focado em um personagem, tá? Em um cenário. Eu vou falar mais cenário depois. Isso depois. Mas quanto menos, melhor. Então, por mais que é óbvio que vai ter vários personagens, né? Acho difícil contar uma história só, seria um monólogo, é até interessante, mas não precisa ser isso. O importante é você ter um personagem com foco. É isso que mais importa, tá? Exemplo de novo no Witcher. O Geralt de Rivia é o foco de todos os contos dele. Ao longo dos contos aparecem outros personagens, tem o Jaskier, tem a Yennefer, que são também muito importantes, mas eles vão aparecendo aos poucos, inclusive demora, acho que é um dos últimos contos do segundo livro, em que tem o Geralt e a Yennefer e o Jaskier juntos, na verdade, né? Então, sempre vai trabalhando assim. É sempre o diálogo do Witcher com poucos personagens, porque o que importa é o Witcher, né? A Yennefer e o Jaskier, eles ganham importância, mas ainda assim, para o leitor conhecer cada um deles, eles não podem estar interagindo com um monte de ambiente, sabe? É que nem você pensa numa música, sabe? Quanto mais instrumentos, é mais difícil de você realmente compreender cada um deles de forma sozinha. Então, é como se um romance fosse uma orquestra com vários instrumentos, né? Enquanto o conto é aquela música muito bem executada, mas geralmente com tipo um cantor e um violão, só isso, sabe? Que pode ficar também muito bonito, pode ficar muito gostoso de se ouvir também. A lógica é um pouquinho essa. Então, não fique botando 30 personagens, não tente apresentar o mundo inteiro, sabe? Não tente apresentar sequer uma cidade inteira, sabe? O ideal é ter menos personagens e menos cenários, menos é mais, tá? Para você poder realmente dar o foco que cada um deles merece, tá? E se você quer contar uma história de 1.000, 5.000, 10.000 palavras, realmente o ideal é ter menos personagens. Um bom exemplo disso é o Gótico Suburbano, tá aqui na minha estante, do Redijan, que é um livro de contos de terror, tá? E nenhum deles tem mais do que, tipo, 5 personagens, sabe? Porque são contos, são narrativas bem sucintas. O Redijan é muito sucinto, tem vídeo sobre ele aqui no canal também. Então, ele escreve muito bem. E isso tem em comum, cara. Poucos personagens, e no caso do Redijan, cada conto foca em um cenário. Ele acho que tem conto nenhum em que ele use vários cenários, sempre focando em um cenário só. Então o Redijan, ele acerta muito bem nisso. Sempre poucos personagens e sempre um cenário só. Você pode ter mais personagens, pode ter mais cenários, mas também não pode também encher demais de elementos. É que nem você pegar um caldeirão, fazer uma sopa, mas tacar 70 ingredientes e você nem sente o gosto deles depois. A lógica é um pouco essa. Enfim, os personagens do conto. Os personagens vamos lá. O elemento personagens é o mais importante de todos. Tá? O que mais importa é personagem.
é o que mais importa. Eu quero apresentar meu mundo. Cara, o seu leitor só vai se importar com o seu mundo se ele se importar com o seu personagem. Fato. Fato. Te dou a palavra. Né? Cara, pensa nos mundos fantásticos, até nas cidades fictícias que você gosta, sabe? Mas, por mais que você... Tipo, Harry Potter, né? Muita gente adora Hogwarts, né? Muita gente queria estudar em Hogwarts, muita gente adoraria conhecer Hogwarts, né? E tem essa paixão pelo cenário Hogwarts. Mas você só gosta de Hogwarts porque você antes gostou do Harry Potter, antes gostou da Hermione, antes gostou do Rony e do Dumbledore e do Snape, etc. O ponto é, personagem em primeiro lugar, sempre. Se você não... Até se você... Bernardo, eu não escrevo história fantástica, então isso não é uma preocupação. É assim, tá? Por mais que o seu mundo não seja um mundo fantástico, sabe? Você quer falar de Paris, você quer falar de Santos, você quer falar, não importa do canto do mundo que você queira falar, tá? É uma história, tipo... Eu quero contar uma história, tipo, de vampiro em Nova Orleans. Irado, né? Eu quero contar uma história de amor em Paris. Irado também, tá? A questão é, por mais que esses cenários ajudem a ambientar a história, né? Nova Orleans tem uma coisa mais gótica, combina com vampiro. Paris tem todo aquele clima romântico que o pessoal ama também. Mesmo assim, cara, só Paris, mano, não diz nada, sabe? Então, só o cenário em si não é o que mais importa. E, por exemplo, a minha história favorita em Paris é Ratatouille, que não tem nada, que tem romance, mas não é nem de longe o foco da história, por exemplo, sabe? Então, o cenário por si só, ele não basta. E, na boa, eu não dou a mínima pro Ratatouille ser em Paris. A trilha sonora é boa. Eu me importo muito mais com a trilha sonora do que realmente com o cenário, sabe? Mas a questão é que o cenário, ele é o palco. Você não vai no teatro para ver o palco. Né? Você não vai no cinema para ver o figurino, para ver o cenário, né? Para ver, de repente, efeito especial. Você vai para ver atores e ver atuações, sabe? Então, a narrativa é igual. Tanto quanto o que faz um filme ser bom, o que faz uma peça de teatro ser bom, é os atores, tá? E, consequentemente, personagens. No livro é a mesma coisa. No conto, não importa. Na sua história, na sua narrativa por escrito, é a mesma coisa. O que mais importa é personagem sempre. Então, o que eu recomendo é você ter tipo um personagem, talvez 2, não mais que 3, tá? É o que eu recomendo. Eu acho muito improvável que um conto que dê foco total a um grupo de personagens funcione realmente tão bem, tá? Quanto um conto que foque em menos personagens. Isso aí... Se você conhece um conto que é maravilhoso e é cheio de personagens, você, por favor, me mostra, tá? Mas, realmente, como eu falei, menos é mais. E seu foco tem que ser total no personagem. Ele é o que mais importa, tá? De preferência 1, talvez 2, não mais que 3. Use seu conto primeiro para contar uma boa história de um personagem. É isso que eu recomendo para todos os escritores. Para você não vai conseguir... Cara, não é boa. De coração, sabe? Você não consegue criar 10 personagens interessantes, cativantes, se você não consegue criar um por si só, autônomo, independente de todos, sabe? Você não consegue gerir uma empresa com 10 funcionários se a sua vida pessoal é um caos. A lógica é essa, sabe? Sempre é essa, sempre é essa. Você não consegue, sabe? Tem gente que faz música no computador, né? Usa um monte de programa, um monte de software e cria uma música que tem bateria, que tem guitarra, que tem gente que tem estúdio, né, em casa e toca guitarra, toca baixo, toca bateria, grava tudo e bum, faz a música sozinho. Tem gente que faz isso, tá? Tem no YouTube vários canais que fazem isso, são excelentes. A questão é, nenhum deles conseguiu fazer a música inteira sozinhos se antes não aprenderam a tocar cada um dos instrumentos bem feito sozinho. Esse que é o ponto e essa que é a lógica também. O escritor não consegue, na boa, o escritor não consegue criar vários personagens interessantes se ele antes não for bom em criar um personagem interessante de uma maneira sucinta. Então, e a lógica é essa. Tô repetindo muito essa frase, né? A lógica é essa, percebi agora. Próximo ponto é o cenário do conto. De novo, menos é mais. E eu recomendo que você busque um equilíbrio
entre se você tem mais personagens, que você foque em menos cenários. Se você tem menos personagens, você pode focar em mais cenários. A lógica é o que eu recomendo a princípio. Se você quer uma história que ela vai passar por 3 cenários diferentes e você quer que ter 3 personagens diferentes na história, né? Pode começar a ficar complexo, você pode perder, né, a força, perder o foco e ficar tudo muito solto, sabe? Se você é que nem você querer equilibrar vários pratos juntos, sabe? A lógica é um pouco essa. Repetir. Nossa, tô repetindo muito isso. O que eu recomendo é que você tenha menos cenários possível. Se for um personagem só, passando por vários cenários, show. Se for um grupo de personagens, se for um elenco, né, um grupo de personagens, recomendo menos cenários, né? Se possível, um só. A lógica é um pouco a seguinte também. De novo, eu falei a lógica, tá? Tô muito repetitivo. É o seguinte. Você quer descrever um cenário muito bem descrito, quer descrever cada cômodo da casa, cada ambiente, cada detalhe. Você consegue fazer essa descrição com detalhes se for uma cena só, um cenário só. Quando você começa a ter vários cenários e você começa a querer descrever cada um deles em mínimos detalhes, começa a ficar cansativo, ainda mais num conto em que a ideia é que seja algo mais sucinto mesmo, sabe? Mais simples. A leitura tem que ser mais leve, mais que o conto tenha um impacto no final e que você ame aquele conto. Por exemplo, Missa do Galo, do Machado de Assis. É um conto excelente, né? Tem um cenário só, 2 personagens, por exemplo. Então, a leitura é muito simples, a leitura é muito leve. Ela fica na sua cabeça para sempre, né? Porque é muito bom. Então, quer dizer, não é leve no sentido de fraco, no sentido de não gerar um impacto interessante ao leitor. Não é nesse sentido. É no sentido realmente de da leitura ser de fácil consumo, né? Que é a coisa que você consegue ingerir e degustar com leveza. Com sabor, mas com leveza. Esse que é o ponto, achei o ponto. Lógico que o conto vai ser saboroso, mas ele tem que ser de fácil digestão. Esse que é o lance. Então, exemplo, Machado de Assis, Missa do Galo, tem um cenário, 2 personagens. E você consegue sentir aquele cenário, que é uma casa, basicamente. Você consegue sentir com força aquele cenário, sabe? Redian também, ele quase sempre, que eu me lembro de sempre, acho que todos os contos dele é um cenário só. Você sente aquela casa abandonada naquela vizinhança, você sente aquela barbearia que a gente vê em várias esquinas, sabe? Você sente o cenário, isso que é mais importante. Mas meu conto é meu personagem revisitando lugares importantes da vida dele. Ótimo, né? Mas um personagem só em vários lugares, tá? Busca esse equilíbrio e mantém. E se você está começando agora, principalmente, mantenha simples. Com o tempo você vai melhorando, vai ficando cada vez mais tendo esse domínio maior na sua escrita. Você pode criar mais, pode criar diferente, tá? Mas seja bom no simples, antes de tentar inventar moda e fazer tudo complexo. Como eu falei no começo, é que nem tocar guitarra, é que nem fazer um prato de comida, é que nem você viajar no seu carro. Cara, use a metáfora que você quiser, é que nem você praticar uma arte marcial também. Mano, sabe? Você tem que ficar bom no básico, eficiente, o que não quer dizer fraco, o que não quer dizer sem sabor. Esse que é o ponto. Um golpe simples de uma arte marcial pode nocautear, sabe? Um prato simples pode ser muito saboroso, tá? Um conto pode ser muito poderoso também, mas para você fazer o complexo bem feito, é importante saber fazer o simples bem feito também. Como eu já repeti várias vezes, a lógica é essa. Nossa, tô aflito comigo mesmo de tanto que eu falei isso. Para finalizar esse vídeo, se você quiser mais vídeos sobre contos, fala aqui que eu faço mais depois, tá? Mas eu já falei de menos é mais, falei já de personagem, falei mais de cenário. Mas um ponto muito importante do conto é o final impactante, tá? O que fica na nossa mente é o final. E ainda mais no conto, né? O conto é realmente aquela coisa assim
que começa simples, começa como quem não quer nada, mas ele, no final das contas, ele vai ficar na mente do leitor ou não, né? Por vários motivos, mas o que eu acredito sim, tá? O conto fica na mente do leitor se o personagem for bem interessante, se ele for bem apresentado, se ele for cativante, tá? O cenário for... Acho que o cenário ele pode ser sim complexo, ele pode ser só algo de fácil gestão. Exemplo, de novo, o Witcher, do Sapkowski. Cara, é um mundo de fantasia medieval, ok. O primeiro conto não tem magos, não tem elfos. O primeiro conto é o Witcher caçando um monstro. É isso. Um herói, um desafio, né, um obstáculo, um conflito ali. E o cenário é basicamente uma cidade, sem muitos detalhes, e tem um castelo meio abandonado onde ele tem que caçar o monstro. É isso, sabe? Então, mas a questão, por que esse conto funciona? Porque o plot twist, quando revela o que é o monstro, né, que rola uma maldição, e quem está por trás dessa maldição, e o modo como o Geralt lida com esse conflito, né, tipo, ok, então quem é o culpado? Né, o monstro é o culpado? Ou quem é responsável pela maldição é o culpado? Sabe? Esse é o ponto interessante que faz esse conto do Witcher ter se tornado essa saga inteira do Sapkowski, tá? Então, vamos lá. Por isso que eu digo, cenário interessante, cenário também interessante, pode ser... Recomendo que no começo seja mais simples e depois fique complexo, tá? Mas no momento algo simples, algo fácil do leitor entender e um final impactante. O que pode ser impactante para o final? Eu recomendo que você foque em criar um clímax ou o anticlímax. O clímax é quando tem aquele momento assim, de emoção forte, né? Aquela coisa do o herói vencer, né? O herói triunfar de forma interessante, né? Ou então, enfim, depende do seu gênero, né? Se for ficção científica, pode ser uma descoberta, uma revelação interessante. Se for de terror, pode ser algo mais... tipo, quem é o assassino, sabe? Isso é um plot twist, quem é o assassino? Mas tem que ser, tipo, ou então no caso... Usando o assassino de exemplo, né? O clímax seria se os mocinhos derrotassem o assassino, ou saísse vivo da história, ou um detetive desvendasse quem é o assassino da história. Esse momento de triunfo, né, do protagonista geralmente é um bom clímax, né? Então você tem um conto inteiro de alguém nessa sala é um assassino, quem que é, né? No caso, se for tipo, um conto, tem 10 personagens, né, e um assassino, ok. Foca no assassino, foca no protagonista, no narrador, quem que seja. E os outros? Os outros são peças da história que vão acabar morrendo, porque é a história de assassinos, por exemplo, tá? Enfim, mas o final tem que ser satisfatório, tá? Esse que é o ponto. Então, o modo como você... uma história de assassinato, por exemplo, sabe? A revelação tem que ser interessante, sabe? De repente a motivação do assassino é interessante, de repente o assassino nem era alguém que estava na sala, era uma paranoia, né? E aí você descobre que o assassino, na verdade, é um fantasma, sei lá, sabe? É um plot twist interessante que gera um clímax interessante, tá? Ou o anticlímax, que é quando o anticlímax ele tem que ser frustrante pro narrador, né? Frustrante pros personagens, mas tem que ser algo interessante pro leitor, tá? Então esse que é o ponto. Não pode frustrar o leitor. Isso que você pode nunca, né? Como não frustrar o seu leitor, né? Apresentando um clímax ou anticlímax interessante. Isso é um assunto assim que renderia, né? Muito mais do que um vídeo que eu falei já tanta coisa aqui, né? Mas pensa nisso, pensa ou em trazer um triunfo interessante para a narrativa ou uma derrota interessante para a narrativa. Se for um conto de amor, por exemplo, o cara quer pedir, a menina quer pedir outra pessoa em namoro. E é isso que eu só conto, um pedido de namoro. Ok, então pode ser que a pessoa aceite e seja um crime satisfatório, ou que ela recuse, né? Mas por que é interessante? Né? Qual é a mensagem que tem nessa recusa, sabe? Eu Bernardo, do meu jeito de ser, eu pensaria uma mensagem interessante de um amor frustrado. A mensagem diz que, cara, nós precisamos cuidar primeiro de nós mesmos
e depois dos outros, sabe? Ninguém pode ter uma relação saudável se não tem uma vida pessoal, individual saudável. É nisso que eu, Bernardo, acredito. E é isso que eu me esforçaria em passar em qualquer história de amor que eu fosse narrar, sabe? Seja uma história, seja um subplot de um livro meio de fantasia, seja se um dia me der na telha de escrever uma história de amor, acho improvável, mas se der na telha e um dia escrever uma história de amor, eu com certeza não faria esse tipo de história de amor, em que o amor é tudo, o amor cura tudo, o amor é o principal objetivo da vida das pessoas. Não é assim que eu enxergo nada. Mas enfim, então... Mas eu já vi filmes românticos em que o casal não fica junto no final. E eu achei ótimo. Sinceramente, achei muito interessante. Né? Tem aquele recém-separados, recém-divorciados. Esqueci agora o título. Mas é interessante isso, ver como é que o casal ficou... O casal tinha problemas e o casal, ora tenta consertar o problema, ora eles tentam seguir a vida deles. E o final é interessante. Eu tô contando o final do filme? Bom, eu espero que eu tenha errado o nome do filme para não dar spoiler pra ninguém. Mas enfim. A questão é essa, sabe? Usando ainda esse exemplo de história de amor, tá? O que seria o clímax? Seria o Feliz para Sempre? Ou seria, não, cara, não existe... Ou não existe Feliz para Sempre, mas não existe porque isso depende muito mais de você estar bem consigo mesmo. É um bom exemplo, tá? O que importa é o final ser marcante. O conto... Tem um ditado que diz: o conto vence por nocaute e o romance vence por pontos, né? A lógica é um pouco essa. Falei de novo, lógica, nossa. Enfim, você entendeu? Esse que importa. Né? Tem um final meio fraco, um final bem mais ou menos, mata um romance por completo. Seja, não importa, cara. Realmente, como eu falei, cara, não é que escrever um conto seja um esforço menor. Não é mais fácil que escrever um capítulo de um livro, mas é um esforço a curto prazo. Tá? Enquanto num livro, a cada capítulo você está preocupado em construir uma história maior, tá? No conto, você está preocupado em justamente contar uma história pequena, em contar uma história mais sucinta e que se basta por si só. Esse que é o X da questão. Né? Então é um esforço sim muito grande. E, cara, decidir o final do seu conto pode te levar... Cara, às vezes, tipo... É um esforço, como que eu vejo, é um esforço para escrever cada cena, né? Cada cena para mim é um esforço. E, da mesma forma... Esse esforço que eu tenho para escrever uma cena é o esforço de escolher o título do livro, o título do capítulo, o título de tudo, né? E também é o esforço por si só de escrever o final, né? De decidir o final e depois escrever esse final. Então, talvez esses vão ser os grandes esforços que você tem que dedicar para escrever o seu conto. Um esforço muito focado, né? Em criar um personagem, em criar o cenário, em narrar cada cena, quanto mais cenas, mais esforço, tá? Em escolher o título e escolher o final. São esses os esforços. Um esforço para cada personagem, tá? Um esforço para cada cenário, um esforço para cada cena e também um esforço à parte para escolher um título interessante e para criar um final também marcante para o leitor. Esses são os esforços, né, que você tem que lembrar, tá? Que todos eles têm que ficar satisfatórios. Então, dê atenção para cada um deles. Falei muito, manda aqui embaixo qual que é o seu conto favorito, o melhor conto que você já leu na sua vida. Eu tenho mania de fazer a pergunta no final do vídeo e eu mesmo não sei a resposta. Eu tenho que confessar isso. Eu mesmo, às vezes, não sei as respostas que eu proponho, né? Eu ousaria dizer que o meu conto favorito, pensando rápido aqui, tá? Eu apostaria que é um conto do Leonel Caldela no livro Crônicas da Tormenta, que é um livro de contos, obviamente, mas é um conto de vilões. E eu vou falar só isso só, tá? O livro é Crônicas da Tormenta volume 1. O Caldela tem 2 romances, tem 2 contos nesse livro. O segundo dele, que é uma história de vilões, é com certeza assim o melhor conto daquele livro. Eu aposto que é o meu conto favorito de todos os tempos, né, que eu já li. Né? Eu já li muitos contos bons, já li muitos contos bons. Falei aqui do Machado de Assis, falei aqui do Redijan, tá? Tem outro... Eu tô na mão com um livro de contos bom também. Tô lendo esse aqui agora, Somos Ninguém, da Cindy Dalila. São 10 contos bem
ela é bem melancólica, sabe? Então são bem impactantes, que é um bom exemplo de contos que realmente geram um bom impacto no leitor, tá? Então, você vê, né? Eu tô sempre lendo conto, tô sempre escrevendo contos, e isso realmente é muito importante para todos os escritores. Comenta aqui embaixo qual que é o seu conto favorito que você já leu. Por hoje é isso. Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha também na rede social com alguém que pode se interessar com esse conteúdo. E estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeos de mercado editorial, cultura pop sobre arte escritor e escrita criativa todo dia de 2020. Então, até amanhã.